boa noite, bem-vindos a mais um encontro do Jogo de Alta Performance. Eu sou o Júlio Erdi, eu ensino profissionais de empresas privadas que se sentem estagnados na carreira a conquistar o crescimento profissional. Se o crescimento profissional é o seu objetivo, você está no lugar certo. Eu vou te contar hoje um método para que você conquiste o crescimento profissional em empresa privada sem ter que se matar de trabalhar. E por que a escolha desse tema? Porque essa é uma sabotagem. Muitas pessoas acreditam que tem que trabalhar cada vez mais para ter mais reconhecimento. E aí entram numa dinâmica de ir acumulando várias tarefas, várias atividades, muitas atividades operacionais, e aquilo gera muito estresse, porque você carrega um peso nas costas. É uma lista de tarefas tão grande, sem fim, que você sente que nunca acaba o que você começou. Você se sente frustrado, você se sente um profissional incompetente ou sem aquela qualidade, competência que você acredita que tem. Por quê? Porque te dá a sensação que você não está entregando as coisas e só vem mais coisa, mais coisa, mais coisa. E esse ciclo ele vai se retroalimentando e é muito ruim. E você começa a se decepcionar e desistir da sua carreira. Só que o que eu vou te ensinar hoje inverte essa lógica. Você vai trabalhar menos porque vai trabalhar melhor. E trabalhando melhor, você vai conquistar o seu crescimento na carreira. Tá bom? Então, como eu disse, deixa eu pegar aqui minhas anotações para não esquecer nada. Prontinho, deixa eu ver mais aqui. Pronto. E vamos lá. Vamos lá. Papel e caneta na mão. Pessoal, hoje eu vou te mostrar o jeito certo para você trabalhar menos e conseguir o crescimento profissional. É o basta de se matar de trabalhar e nem conseguir uma promoção mesmo fazendo tudo isso. É o basta. Vão me dando feedback se vocês me ouvem bem, tá bom? Vão me dando feedback se a qualidade está boa. Se precisar, eu faço algum ajuste aqui. Bom, eu vou te entregar hoje o meu método. O que me trouxe, de analista até um líder com uma equipe de mais de 300 pessoas na Brasal Refrigerantes, que é uma fábrica do sistema Coca-Cola. Coca-Cola que é uma empresa que dispensa apresentação, que atua no mundo inteiro, que tem um nível de competitividade muito grande. E antes da Coca-Cola, na Ambev, e dentro dessas duas empresas, esse método me ajudou a trabalhar de maneira inteligente, trabalhando menos e crescendo muito mais do que a maioria. São 5 passos que eu vou te entregar hoje. Porque eu quero te dizer uma coisa. Esse método, pessoal, ele tem resultado muito rápido. Se você aplicar o que eu vou te ensinar hoje até o final dessa aula, eu vou te entregar 5 passos. Se você aplicar esses 5 passos a partir de amanhã, eu te garanto que em até 30 dias você já vai estar trabalhando menos, trabalhando melhor e muito mais perto do seu crescimento profissional. Eu te garanto, você pode voltar aqui e me cobrar, tá bom? Esse é um compromisso público meu com você. Outra coisa, pessoal, você tem que entender, e agora começa o conteúdo mesmo. Chegou a hora de você anotar a sua primeira frase, que o ponto crucial é o que te faz crescer não é trabalhar mais, mas sim trabalhar melhor, de forma inteligente. O seu diferencial vai vir quando você usar a sua capacidade de pensar e de fazer melhor, fazer diferente, fazer melhor. Então, vamos quebrar de uma vez por todas essa falsa verdade. O que vai te fazer crescer na empresa não é trabalhar mais. Trabalhar mais não gera promoção para ninguém. O que vai fazer você crescer na empresa é trabalhar melhor. Essa é a primeira frase que eu quero que você anote. E para você entender bem o que eu estou querendo te dizer, eu quero saber, quem aqui conhece aquela história da fábrica da pasta de dentes? Quem já ouviu falar? Se alguém ouviu falar, levanta a mão e me conta, porque ela é muito emblemática. E se você não conhece, eu vou te contar. A história da pasta de dentes é o seguinte, é uma história real que aconteceu numa fábrica no Brasil. É uma fábrica que produz pasta de dente, como eu já disse, e estava tendo um problema muito grande e recorrente. Vários clientes estavam abrindo reclamações porque compravam a pasta de dente e algumas caixinhas vinham vazias, sem um tubo de pasta de dente dentro. Mas realmente a frequência de reclamação, a quantidade estava grande. Era muito problemático. E aí a diretoria viu que aquele era um problema importante a ser resolvido. Bom, o que eles fizeram? Eles foram lá, tentaram resolver, com a primeira onda de melhoria contínua, foram para a linha, olharam o que tinha que fazer, tentaram ajustar as máquinas, mas o problema continuava, persistia e estava começando a abalar, arranhar a qualidade da marca. E aí o que eles fizeram? Eles contrataram consultores formados em engenharia para ir lá, entender o que estava acontecendo e investir no processo,
melhoria, né? Entender o que eles deveriam fazer. E aqueles engenheiros estudaram, analisaram e vieram com uma proposta. E a proposta era investir em equipamento de automação e de precisão. Eles recomendaram a compra de balança de precisão. Para quem não sabe, balança de precisão é uma balança que tem uma margem de erro muito, muito pequena. Então ela consegue pegar pequenos desvios com grande assertividade. E o que eles calibraram? A gente coloca uma balança de precisão na linha. E quando a caixa de pasta de dente vazia passar, a balança vai ver que ela é mais leve e vai dar o comando para o robô descartar. Então, vinha o tubo de pasta de a caixa com tubos dentro, passava pela balança. Tá cheio, vai embora. Tá cheio, vai embora. Vinha uma vazia, a balança identificava e logo em seguida vinha um ferrinho, né, de um robô e puff, empurrava ela para fora, refugava aquela caixa. Era isso que acontecia. Só que essa tecnologia, que pareceu uma excelente solução, ela custou alguns milhões de reais. Mas tudo bem, a diretoria topou, investiu, compraram, teve todo aquele tempo de implementação para a máquina, para instalar tudo aquilo, calibrar, fazer rodar. No começo não dá certo, várias rodadas, pronto, deu certo, está funcionando. Show de bola. E agora, vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, eles implementaram essa máquina e os diretores acompanhando o índice de reclamações, e o índice de reclamações caiu e chegou no patamar aceitável, tá bom? Então eles conseguiram resolver esse problema. Mas aí é que vem a grande sacada. Olha o que aconteceu. Depois de algum tempo, muito tempo, eles já nem estavam mais preocupados com aquele problema, não estavam mais tendo as reclamações. Um dia, fazendo ronda na fábrica, andando pela fábrica, passaram na linha, naquele ponto onde tinha aquele equipamento instalado. E o que surpreendeu eles foi o seguinte: o equipamento estava desligado e tinha um ventilador ligado, virado para a linha. E eles loucos, assim, meu Deus, como assim? Como é que o equipamento está desligado? Chamaram os operadores e falaram, pessoal, o equipamento está desligado, quem desligou? Falou, ih, rapaz, você já está desligado tem dias, tem tempo que isso está desligado. Aí ele, como assim? O que houve? Ué, poxa, quando a gente liga esse negócio, toda hora ele para a linha, toda hora tem que recalibrar, toda hora ele erra. A gente bota que se for acima de 5 gramas, abaixo de 10 gramas ele tem que descartar, mas aí, às vezes ele tem que voltar lá e fazer calibrar de novo, parava ali toda hora, era um saco, um problemaço. Aí um dia, um dos operadores pegou um ventilador e colocou aqui e a gente não liga mais, porque quando a caixa vazia passa, o vento do ventilador expulsa a caixinha. Olha isso. O problema estava resolvido. Mas de verdade, o que resolveu o problema não foi os consultores e engenheiros que fizeram um mega estudo profundo, trouxeram equipamento caro, instalaram e colocaram lá naquela linha para rodar com milhões de investimento. Não foi isso que resolveu o problema. Foi um ventilador. Agora, depois de te contar essa história, quem você acha que trabalhou mais? Os engenheiros que foram lá, fizeram o diagnóstico, um monte de planilha, análise de dado, causa e efeito, PDCA, planejaram uma solução, implementaram, propuseram a solução, convenceram a diretoria, compraram, fabricaram o equipamento, esperaram o equipamento chegar, instalar, etc e tal, ou os operadores, que simplesmente foram lá e colocaram o ventilador. Quem trabalhou mais? Mas a segunda pergunta é ainda mais importante, pessoal. Quem trabalhou melhor? Quem trabalhou melhor? Os engenheiros que trabalharam muito ou os operadores que acharam uma solução simples? E a aula de hoje é sobre isso, pessoal. A aula de hoje é sobre isso. Então, como eu disse agora há pouco, pega o seu papel, pega a sua caneta e anota essa, porque isso vai mudar a tua vida. Trabalhar mais é diferente de trabalhar melhor. E o que promove não é trabalhar mais. No final das contas, aqueles engenheiros ficaram com uma percepção em relação a eles pior do que a dos operadores, que resolveram com uma solução muito mais simples e muito mais barata. Trabalhar melhor, de maneira inteligente, é o que vai te promover. E assim é o meu método. É assim. E hoje esse método que eu vou te passar, ele tem 5 passos. São 5 passos para você trabalhar melhor e se aproximar do seu crescimento na carreira, tá bom? E aí a gente vai começar agora, sem firula, para o primeiro passo. Eu vou começar com o primeiro passo, quero só te lembrar mais uma vez. Se você está aqui e você quer o crescimento na carreira, compartilhe essa oportunidade com alguém que você gosta muito. O seu namorado, marido, primo, irmão, tio. Manda, aperta no compartilhar e convida essa pessoa, porque vai fazer muita diferença. E agora a gente vai começar um sprint. Eu quero te entregar rapidamente. O primeiro passo é o seguinte:
O seu primeiro grande erro para se sentir cheio de trabalho, morto de trabalhar e sem ter crescimento, seu primeiro grande erro é você não definir do jeito certo o que tem que ser feito primeiro. Então, seu primeiro grande erro é não definir do jeito certo o que tem que ser feito primeiro. E isso muda o jogo. Porque eu imagino que você tem uma lista de coisas para fazer. E você deve ter ali 8, 10, 12 coisas para fazer por dia. Algumas pessoas fazem até uma listinha no papel para ir ticando o que fizeram. Um checklist, né? E quando eu olho para aquela listinha, a listinha é enorme. Só que no dia seguinte, a lista não está menor. Um mês depois, a lista não está menor. Aí eu fico me perguntando, caramba, não é possível. Ou essa pessoa trabalha mal e não termina nada, ou tem algum problema aí. Ou estão realmente matando ela de trabalhar passando muita coisa, muita atividade. E você deve estar se identificando com isso. Só que o que responde à minha pergunta se aquela pessoa tem muita atividade ou se ela não está concluindo o que ela faz é justamente a sensação que te afasta do teu crescimento na carreira, que é ter um monte de coisa para fazer. E todo dia, entusiasmado para concluir tudo aquilo. E no final do dia, a sensação é que a sua lista não diminuiu, ela aumentou. E a sensação de que você não fez o que deveria, que traz para você a sensação de que você não é tão bom ou tão boa como você pensava. E esse sentimento gera frustração, desânimo e você começa a desistir do seu crescimento na carreira. E aí, o seu nível de entrega começa a cair como reflexo desse sentimento. Porque esse sentimento vai moldar o teu humor, a tua disposição, vai moldar a sua comunicação. Então, primeiro grande erro é você não definir do jeito certo o que você tem que fazer primeiro. E chegou a hora da gente mudar isso. Então, como é que você vai fazer? Deixa eu só me ver aqui para não esquecer nada. Vamos lá. Você vai começar organizando tudo. Para você dar um basta nisso e mudar isso a partir de agora, pega toda aquela lista de tarefas que você tem que fazer no seu trabalho. Aquelas tarefas que dependem de você e que você está lá gerenciando elas todo dia. Você vai pegar todas elas e você vai priorizar. Você vai classificar qual é a primeira mais importante, a segunda mais importante, a terceira mais importante e assim por diante. Mais importante em ordem de execução. A primeira a ser executada primeiro, porque isso é o mais importante agora. A segunda a ser executada em seguida, porque isso é o mais importante em seguida. E assim por diante. Você vai classificar isso. E você vai parar com aquela falsa verdade de que você é multitarefa. Que você começa e durante o dia você vai fazendo um pouquinho de cada tarefa e alternando entre uma e outra, entre uma e outra, entre uma e outra, e no final do dia você passou por 6, 7, 8 tarefas e não terminou nenhuma. Isso gera sentimento de frustração e esse é um grande erro que você está cometendo. Você tem que classificar elas em ordem de prioridade e focar na primeira. Qual é a primeira mais importante que você classificou? Você vai até o final. Qual é a segunda? Você vai até o final. Pode ser que você tenha lá como primeira atividade mais importante algo que você começa a fazer e aí você tem que parar e esperar algum tempo para poder continuar. Imagina que você gera uma informação para alguém, aí aquela pessoa vai trabalhar na sua informação e te devolver uma resposta para você continuar trabalhando. Então você começa a atividade 1 até concluir a sua etapa, manda para aquela pessoa. Nesse intervalo você não vai ficar sem fazer nada. Aí você vai começar a fazer a segunda atividade mais importante, até terminar ela. E aí assim por diante. Fez o que tinha que fazer da segunda e concluiu, vai para a terceira. Se a segunda você tem que parar ela no meio, esperar alguém para continuar ela, nesse intervalo você começa a terceira, enquanto espera o retorno da primeira e da segunda. Mas você faz uma coisa por vez. E aí, na hora de implementar, eu vejo uma grande dificuldade, que é olhar para aquela lista e falar, mas é tudo importante. Como é que eu vou dizer que atender o diretor comercial é mais importante que atender o diretor financeiro? Os dois são muito importantes. Eu preciso atender todos. Não dá para hierarquizar, Júlio. Eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo. Grande erro, não faça isso. Então, para que você não caia nesse grande erro, eu vou te ajudar. E eu vou te trazer um método para que você possa hierarquizar isso. Eu vou te ajudar. Bom, deixa eu só me pegar aqui, seguindo o meu roteiro, para ter certeza que eu não esqueci de nada, né? Ah, tá. Como que você vai começar? Vamos lá. Você pegou a tua lista de tarefas. Tarefa número 1. Todo dia gerar o relatório de
pedidos não atendidos. Imagina que seja a sua primeira atividade. Você vai olhar para ela, ou para essa atividade na tua lista e vai falar, bom, essa atividade, qual é o grau de importância que ela tem para mim? Então você vai olhar para ela e vai se perguntar mentalmente, essa tarefa é estratégica e ela é escopo das minhas atividades, ou seja, ela é intrínseca ao que eu tenho que fazer, ela faz parte da essência da minha função? Então, você vai responder essa pergunta. Sim, não, sim, muito, não, sim, pouco. E isso já vai te ajudar a começar a hierarquizar essas atividades. Aí você vai fazer isso para cada uma dessas tarefas. E você vai colocando. Então, ela é muito estratégica, ela é menos estratégica, ela é muito meu escopo, ela nem é meu escopo. Vou dar um exemplo. Imagina que você seja responsável pelo insumo lá de uma. Igual na fábrica onde eu trabalho, uma fábrica de bebidas, né, de refrigerantes. E você é responsável pelo xarope que fabrica o refrigerante. E de repente um dia você tem uma ideia sobre um poço artesiano para poder aumentar a eficiência do consumo de água. Muito top. Se você tem ociosidade para se dedicar a esse poço artesiano que não é seu escopo, vai lá. Mas qual é a armadilha de muita gente? Não está entregando a sua atividade, que é o xarope, e aí para de, por exemplo, organizar xarope, pedir xarope para o fornecedor, planilhar a quantidade de xarope, controlar o nível de estoque de xarope e vai querer se meter em poço artesiano que é não escopo, é não estratégico para a responsabilidade dele. Então, essa é uma grande armadilha. Então, você vai responder mentalmente. Isso aqui é estratégico, é escopo? E você vai olhando isso para cada uma delas, já vai te ajudar a priorizar, tá bom? Outra coisa que você vai fazer, deixa eu me pegar aqui. Ah, tá. É o exemplo do poço artesiano. Cuidado, para que quando você se perguntar, você não responda assim: ah, mas isso é legal, isso é bacana. Olha que legal, se eu conseguir ajudar a fazer o poço artesiano, é muito legal mesmo. Mas isso não pode atrapalhar o básico, que é você entregar o que é esperado de você. Esse é o mínimo. Se você não faz nem o teu mínimo, não adianta você ter expectativa de crescimento na carreira. Primeiro entrega o seu mínimo e depois você começa a entregar o diferencial que vai te promover. Então não deixa o que é bacana, o que é legal, tirar teu foco. Ah, não, mas sabe o que é legal? É participar da decoração da empresa para a Copa do Mundo. Mas, meu amigo, você nem está entregando as suas tarefas, você nem concluiu as suas tarefas e você está se metendo em sair decorando a fábrica, sendo que tem gente que isso é tarefa deles e eles estão dedicados a isso. Não cai nessa de considerar atividades que, porque são legais, são bacanas. Essa é uma grande armadilha. E aí, depois que você fez tudo isso, você já vai ter uma noção. Isso já vai te ajudar a hierarquizar suas atividades. E quando você priorizar suas atividades, é muito importante que se você encontrar uma atividade que ela não é estratégica, não é escopo, e você não tem tempo ocioso para se dedicar àquela atividade, tira ela da sua lista. O que essa atividade está fazendo na tua lista? Esse é um grande erro. Mas eu vou te entregar um método. Um método. Isso que eu te falei é uma maneira que vai envolver uma subjetividade, que é como você, né, vai avaliar se aquilo é estratégico ou não. Mas qual é o método clássico tradicional das empresas privadas de grande porte? É a matriz Gucci, é a letra G, letra U e letra T. Esse é o jogo de alta performance das grandes empresas. O que significa a matriz Gucci? Ela é uma ferramenta para te ajudar a priorizar o que você tem que fazer primeiro, o que é mais importante, o que você vai fazer em segundo lugar, em terceiro lugar. Então você vai pegar a lista de atividades que você tem e você vai pegar lá. Então você pega um documento, o Excel, bota todas as suas atividades em lista e pega as colunas do lado. E a primeira coluna vai ser a letra G da matriz, que é G de gravidade. O quão grave é a consequência de você não finalizar, não concluir aquela tarefa que cabe a você. Quão grave é a consequência. Depois, na coluna do lado, é a coluna U. E aí você vai nessa coluna U, que é o de urgência, classificar o quão urgente é resolver concluir essa atividade. Então, primeiro, o quão grave vai ser se eu não concluir essa atividade. E você vai fazer uma escala de 1 a 5, tá? Então, 1, pouco grave, nada grave. 2, moderada, 1, nada grave. 2, pouco grave. 3, moderadamente grave. 4, gravidade relativamente alta. 5, muito grave. Então, de 1 a 5, você vai botar lá uma nota. Depois, na coluna do lado, no U de urgência, você vai classificar o quão urgente é
concluir essa atividade. Mesma coisa, 1, pouco urgente, tal, até o 5, muito urgente. E depois, na coluna 3, na terceira coluna, no T de tendência, qual é a tendência se você não resolver, não concluir essa atividade? É piorar? É ficar como está hoje? Ou é até talvez não acontecer nada? Melhorar o contexto. Então, imagina que a minha atividade seja fazer um levantamento das pessoas que vão sair de férias em outubro para poder planejar isso, abrir a chamada de férias deles, programar as férias, o pagamento de férias, etc e tal. E qual é a tendência se eu não fizer isso? Cara, a tendência é grave. As pessoas que têm que sair de férias, que já se programaram, marcaram férias, não vão receber o adiantamento do salário para resolver isso depois um problema. Tal. Então, qual é a tendência? 1, a tendência é de que vai continuar como está hoje, nada muda. E 5, a tendência é que vai ser uma catástrofe. Quando você pega cada uma das suas atividades e pontua uma nota de 1 a 5 para a gravidade da consequência de não fazer aquela atividade, não concluir ela. De 1 a 5, o quão urgente é aquela tarefa. Nossa, é uma demanda do meu diretor. E ele falou que isso é para amanhã. Isso é muito urgente. E tem uma outra, que é uma demanda minha, uma análise que eu quero fazer porque eu estou curioso e eu acho que tem potencial ali de mostrar algo muito interessante, mas ninguém me pediu, não tem prazo. Qual é mais urgente? E depois a tendência do que vai acontecer, a consequência de você não concluir aquela atividade. Terminou de pontuar, só um segundo, pessoal. Deixa eu ver aqui. YouTube. E o pessoal do YouTube, conseguem me ouvir? Pessoal do YouTube, tudo certo? Me deem um feedback, por favor. Se vocês conseguem me ouvir. Então, continuando. Preencheu gravidade, urgência e tendência, que é a matriz GUT, você vai multiplicar o número do G vezes o número do U vezes o número do T e vai dar um resultado. E você vai fazer essa conta para todas as tarefas. E aí você vai ter uma pontuação e você classifica da maior para menor. A maior pontuação é o mais urgente, é o que você tem que fazer agora. A segunda maior pontuação é o segundo e assim por diante até a última. Então, pessoal, essa é uma maneira de você usar a matriz GUT, um método de grandes empresas, para você priorizar suas atividades. É isso o que você precisa fazer. Tiago, muito obrigado aí pelo feedback, show de bola. Francis, muito obrigado pelo feedback. Grande Wellington, muito obrigado pelo feedback. Tá funcionando no YouTube, tô mais tranquilo. Maravilha. Então, pessoal, assim você tem uma ferramenta para fazer priorização. Esse é o primeiro passo do método. É simples. Não anotem aí, matriz GUT, G-U-T, tá bom? Dá um Google lá que você vai ver, é muito simples e você vai aplicar. Pronto, você já priorizou as suas atividades, mas você ainda tem todas aquelas atividades para fazer que te geram a sensação de que você tem que se matar de trabalhar. Qual é o segundo passo do método? O segundo passo do método é a delegação. O seu segundo grande erro é acreditar que você dá conta de tudo sozinho e que ninguém é capaz de fazer tão bem quanto você. Esse é o seu segundo grande erro. Porque assim, você pega um monte de coisa e tem dificuldade de compartilhar, tem dificuldade de passar para alguém. E não compartilhar, achar que você vai fazer tudo, vai realmente te matar de trabalhar. Mas essa não é a maneira inteligente de trabalhar. A maneira inteligente é você usar a delegação. E o que é a delegação? Conhece aquela frase? Dividir para conquistar? Quem já ouviu? Frase famosa, né, de filmes de guerra, livros de guerra. Dividir para conquistar. É isso que você faz. Você começa a pegar suas tarefas, já sabe a ordem de importância. Agora, quais são dessas tarefas aquelas que você precisa fazer? Porque você não precisa fazer tudo. Você pode fazer tudo, mas não precisa. E querer fazer tudo é uma armadilha. Então, quais são as tarefas que você precisa fazer? Você vai avaliar da seguinte maneira. Pega as tarefas e você vai responder. Quais dessas tarefas têm que ser feitas apenas por mim? E por quê? Então, eu peguei a primeira tarefa, gerar o relatório de pedidos não atendidos. Essa tarefa tem que ser feita por mim? Não, eu sei fazer, mas o Paulo sabe fazer e a Maria Cláudia sabe fazer. Pronto. Então eu posso compartilhar com eles. Bom, só eu sei fazer. Por quê? Por que tem que ser feita por mim? Por que eu não posso ensinar o Paulo ou a Maria Cláudia a fazer? Por que eu não posso treinar alguém e delegar? Não tem resposta, então eu posso. Então você vai lá treinar e delegar. Ou, de repente, porque é uma informação estratégica e a diretoria confiou a mim e pediu para não compartilhar com ninguém. Bom, então só eu sei fazer e só eu
devo fazer. Beleza, essa tarefa é minha mesmo. E você vai fazendo essa avaliação para todas elas. Para todas as tarefas que você tiver uma excelente justificativa, que não pode ser nem. E a justificativa, pessoal, não pode ser assim, ó. Ah, ninguém consegue fazer como eu faço. Essa não é uma justificativa plausível. Tem que ser uma justificativa plausível de que aquilo é algo que realmente só você sabe fazer e só você pode fazer. Tudo o que não tiver essa resposta, você deve delegar. Delegar é trabalhar de maneira inteligente, é usar os recursos que você tem a seu favor, é confiar na sua equipe, no trabalho dos outros. E pode ter certeza, essa confiança ela vai e ela volta. As pessoas começam a confiar em você e tudo flui muito melhor. Então, o primeiro passo, priorização. Como você vai fazer? O mais importante para o menos importante. Uma ferramenta, matriz Gucci. O segundo passo, delegação. Não delegar é um erro que vai te matar de trabalhar. E as pessoas que mais crescem aprendem a delegar. Agora, tem uma armadilha aqui. Tem uma armadilha aqui. Delegar é diferente de delargar. Eu falando rápido pode não ficar claro. Delegar é diferente de delargar. E tem muita gente que delarga. Quando eu pego uma tarefa que está na minha responsabilidade e eu passo para alguém com a confiança e treino se for necessário e eu deixo aquela pessoa fazer, a responsabilidade não é transferida para ela. A responsabilidade continua sendo minha. E esse é um princípio de liderança. Líderes têm que saber delegar, mas a responsabilidade continua sendo deles. E delegar é você passar e ter uma forma de verificar, eventualmente, se as coisas estão indo para o caminho que você deseja. Só que tem muita gente que cai na armadilha de delargar. Eu passei e nem olho mais, eu me livrei daquela tarefa e fico com a sensação que me livrei da responsabilidade. Mas se alguma coisa der errado, se o resultado não acontecer, se o objetivo não for alcançado, a responsabilidade de quem vai ser cobrado ainda é você. Então a maneira inteligente é delegar. Passa e cria um indicador que você consegue ver se a atividade está acontecendo da maneira correta. Ou uma reunião periódica, de tempos em tempos, que você vai sentar com quem você delegou e vai perguntar como é que está sendo, o que está acontecendo, quais resultados está tendo. Uma maneira de corrigir o rumo se ele não estiver acontecendo como você deseja. Beleza? Então, esse é um erro clássico. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, para ver se eu não esqueço de mais nada. Ah, pessoal, um ponto de atenção. Perfeccionistas têm muita dificuldade em aceitar a delegação, porque eles se sabotam acreditando que só eles conseguem fazer tal coisa do jeito certo. E aí isso é uma autossabotagem. O perfeccionista que fica com foco no não, mas na hora que você fizer o e-mail, você tem que colocar vermelho no título, preto no corpo da mensagem e azul no agradecimento. Por quê? Onde está escrito? Porque é a maneira que fica mais bonito. O perfeccionista não delega porque ele acha que ninguém vai fazer. Essa é uma grande armadilha, então cuidado. Existe mais de uma maneira de fazer algo do jeito certo. Não é só o seu jeito que leva para o resultado. Existem outras maneiras de chegar lá. E se você quer engajar alguém, motivar alguém, delegue a atividade e deixe aquela pessoa seguir o caminho dela, desde que seja um caminho ético e lícito, né? Ele tem que ser ético e lícito. Mas dentro do que é ético e é lícito, existem várias formas de se chegar no mesmo resultado. Então, cuidado para você não delegar e querer ficar controlando a maneira que a pessoa vai executar, porque isso é completamente desestimulante, isso é completamente broxante. A pessoa pega alguma coisa para fazer e você está lá, não, 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 assim não. Aí ela continua falando, não, aí para, muda isso aqui. Ah, não, agora mexe nisso aqui. Ele, pô, cara, que saco, deixa eu fazer. Então, cuidado para não cair nessa armadilha. Temos o passo 1, temos o passo 2, estamos na metade do método agora. Qual é o terceiro passo desse método? É você fazer alianças. O seu terceiro grande erro é não usar as possibilidades que todo mundo tem, mas que poucos veem. E o que você está falando, Júlio? Eu estou dizendo que existem recursos, existem possibilidades ao alcance de todo mundo, mas que muita gente não considera porque não tem uma visão estratégica. E pessoal, carreira é um jogo de estratégia. Carreira é um jogo de estratégia. Você precisa ter clareza de onde você quer chegar e uma estratégia que te leve até lá. E uma das coisas que você tem que,
das habilidades, competências que você tem que ter nesse jogo é a sua habilidade de fazer alianças, porque ter alianças é estratégico. Então você delega para alguém que é da sua equipe, geralmente, mas você pode fazer uma aliança com alguém que nem é da sua equipe. Que é o seguinte: imagina que eu preciso gerar uma informação de quais caminhões saem com 90% de ocupação, ou seja, 90% cheios ou mais. E aí, de repente, eu não sei, né? Eu até sei como fazer, mas vai me dar um trabalho, porque não é do meu dia a dia. Eu sou da área financeira e essa é uma informação só para fazer uma análise de custo de entrega e tal. Então eu consigo fazer, mas vai levar um tempão. Mas eu sei que lá na logística tem um pessoal que olha isso todo dia. Então, se o meu diretor precisa dessa informação, por que eu tenho que me matar para gerar ela? Se eu posso fazer uma aliança com alguém daquela área, mostrar que aquela pessoa é muito importante para mim, que ela vai gerar uma informação estratégica, que eu vou até inclusive levar ela comigo no dia de apresentar para o meu diretor, para ele saber que aquela informação veio graças a um excelente trabalho que aquela pessoa fez, etc e tal. Então eu gero uma relação de ganha-ganha, de troca, de reciprocidade. E aí eu convido aquela pessoa e eu peço para aquela pessoa fazer aquilo para mim. E enquanto ela gera aquela informação de ocupação do caminhão que não é a minha expertise, eu estou ali trabalhando nas bases de custos e eu estou ganhando tempo. Eu estou trabalhando menos, eu estou trabalhando melhor, mas eu estou chegando no resultado e eu vou apresentar uma análise extraordinária, que eu tenho uma excelente informação com muita qualidade, que aquela minha aliança me entregou da área dela, junto com uma excelente informação, porque eu tive tempo para me dedicar ao que eu domino. E aí eu junto as duas e faço uma super entrega. Então, ter alianças, pessoal, é o terceiro passo. Você precisa criar conexões. Dentro de uma empresa, conexões abrem muitas portas. Abrem muitas portas. Então, isso é algo que é muito estratégico, tá bom? Faça alianças com pessoas que sabem realizar algumas das suas tarefas e de forma até melhor que você, porque eles são especialistas naquilo, então você tem que estar perto dele. E eu não estou falando de você delegar, né? Eu estou falando de você ter um parceiro, uma aliança, alguém que vai fazer, entre aspas, voluntariamente, na amizade por você, certo? Bom, vamos lá, sobre aliança, deixa eu ver. Um erro que as pessoas que não fazem alianças cometem e esse pode ser o seu erro, é se fechar na sua caixinha e ficar com vergonha de fazer as conexões, de se relacionar com pessoas de outras áreas, de combinar de almoçar para poder conhecer a pessoa melhor, para poder ter ali um ponto de conexão e de pedir ajuda para ela. Esse é um erro que impede que muitas pessoas construam alianças, tá bom?